Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora eu vou te contar a minha experiência que eu acabei de ter aqui agora, na verdade, sobre História 3. Gente, ela é muito boa. Vamos lá dialogar sobre História 3, Armadilha, que eu vou traduzir o nome, né, porque o inglês dela é um pouco complicado, né, então assim, é sobre isso, ok? Gente, esse vídeo, ele vai ter spoiler, né, porque já passou um tempo da estreia, ok? Então esse vídeo é com spoiler, se você entrou aqui é porque vai ter spoiler, ok? Gente, vamos comentar sobre a sua sinopse, né, que deu entrada à história em si, que se trata, né, de um projeto, né, do projeto em si, que são antologias a cada temporada, se começa e se termina em uma mesma temporada em si, o que é muito bom, é tipo American Crime Story, American Horror Story também, que tem antologias, e eu acho que aqui é muito viável, porque a história, ela é muito redondinha, e conta sobre um policial, que ele tá investigando um cara que ele faz parte de uma gangue, ele acha que ele tá envolto ali de um acontecimento que teve, só que ele é um lado um pouco mais obscuro da força, então assim, é um policial e um cara que tá num grupo onde as leis assim não vê com um certo tipo, né, uma pessoa ideal, uma pessoa, né, de bem com, né, com a lei em si. Só que esse cara, ele tá investigando uma outra pessoa que assim, é uma briga de caça e rato. Começa em um lance onde um não gosta um do outro, né, então assim, eles vão aprender a se gostar, mas a premissa, a base da história é sobre isso. É sobre um cara que ele é policial e um cara que faz parte de um outro grupo da força. E é aí que eu quero chegar aqui agora em si. Essa história, ela me remeteu muito a Kim Porsche. E aqui agora eu vou usar, vou falar, vou dialogar sem medo nenhum. Assim, quando você pega a Kim Porsche e ela tem pontos de igualdade, não vamos dizer também que não tem, porque tem pontos parecidos, mas não é igual, ok? Mas a premissa leva uma coisa a outra, ok? Porém, de fato, se você pegar a Kim Porsche e História 3, gente, eu vou falar. História 3, ela dá um balde em Kim Porsche que é bonito de se ver. Assim, Álvaro, não vale a pena comparar. Gente, eu vou comparar sempre, porque tem alguns pontos em si que tem... Ai, uma coisa é pior que a outra. Não, ambas são boas, mas assim, eu acho que História 3, ela tem um apreço muito maior que Kim Porsche. Eu acho que História 3, ela é, ó, aclamada, né? Então, tu me entendeu? Então, assim, quando eu fui assistir a história, eu já fui pegando isso, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a assistir e entender a história. Bom, ok. Só que isso tudo se propõe aqui agora também no vídeo que eu vou comentar sobre o casal secundário que eu fui assistir pra ver um dos atores, que é o Andy, acho que é o Andy, acho que esse é o nome do ator. Ele que é famoso, bonito, gente, o tanto que esse homem é bonito, ele é impecável, ele é belíssimo e eu já conhecia ele, sei que ele tinha feito essa história, então assim, eu fui assistir pra vê-lo. Só que também, né, eu abracei todos os atores também do elenco depois, mas aqui agora eu fui com a intenção de ver ele de fato. E ele faz parte desse casal secundário em si com outro rapaz na história, que é muito fofo. Eu acho que a história dos dois também, eu não vejo que ela precisava de mais ou de menos, eu acho que ela tá no time certo. Eu acho que você entende também que é um policial e um cara que trabalha pro chefe dessa gangue em si, então assim, você entende também que faz um paralelo também com a trama do casal principal também, que são os protagonistas, mas eu acho que eles se conversam muito bem. Você entende também que o amigo lá do Afei também, que ele é policial, ele tem os seus ideais também, ele sofreu com a perda da avó dele também, que aqui agora ele já não tem mais pra quem voltar, sabe, ele é sozinho no mundo, e você entende também que o moço, né, que o Andy interpreta na história, ele é bem bacana, mas eu acho que a trama dele em si, você entende que ele é sozinho também, que ele não tem família. Então eu acho que a história também não tem muito o que falar, porque ela é muito sobre isso, sabe? Então assim, ela é muito redondinha, a gente entende que ela começa feliz e termina feliz também. Então eu acho que no mais, assim, eu não tenho tanta ressalva. É bem bacana em si você entender também que ele vai se conhecendo, se entendendo, se descobrindo também, né? Então de fato é legal como isso vai somando 2 mais 2 para dar 4. Então tem a cena, né, do moço lá e tal, da camisa dele, né, que tal. No mais, ela é boa, ela é eficaz e ela entretém, sabe? Então, você não torce pra acabar, ai, acaba logo porque eu quero ver o casal principal. Não, você quer mais sobre eles dois também, mas assim, se fosse mais que isso, ia ser bom. Mas o time que tem é tão bom que fica eficaz, você não sente falta e você nem pede por mais também, sabe? Então, tem isso, é isso, começa, meio e fim e termina muito bem. Então, eu acho que ela é redondinha e ela é boa, muito boa também. Se acaso tiver um spin-off, eu gostaria, ok? Então, no mais, é sobre isso, sobre o casal secundário, ok? Vamos comentar aqui agora sobre o policial, que é o Afei.
A gente sabe também que ele é muito centrado, ele é um policial muito respeitado, ele tem os seus princípios também, ele é um bom policial, ele tem o que defender, sabe, ok? Então ele tá nisso porque ele sabe que é uma briga de caça e rato também, porque já tem 4 anos aí que eles brigam, né, que eles vão tentando investigar e tal. Mas aqui agora eu acho que também que isso é tão bacana como se propõe também, porque a gente entende que eles são diferentes, é um mundo onde você entende que eles já são diferentes por si só. É um mundo, são mundos que não podem se comunicar e não podem se juntar em momento nenhum, porque são diferentes, né? Um luta, né, com seu princípio em si, cada um, mas que se chocam e não tem como se igualar, sabe? Então, eu acho que isso, a história, ela ganha muito também, porque a gente sabe também que ele, tipo assim, eu acho que isso, ele tá fiel com seus ideais e assim, por mais que ele soubesse que ele tá se apaixonando também por uma pessoa que tá nesse mundo errado e tal, que é numa gangue em si, ele se leva, ele se deixa, né, se apaixonar, ele não tenta esquecer o sentimento, abafar, não, ele quer viver aquilo em si, ele quer colocar em prol, e ele sabe que são mundos diferentes também, mas que eles se encontram, eles se comunicam muito bem e que se dão certo, né, tal, se dão bem também. Então eles passam a meio que trabalhar juntos também no começo, então, porque por mais também que ele esteja investigando, né, e tal, ali um acontecimento também, ele sabe que ele se dá o seu direito da dúvida também, porque ele sempre foi muito focado em um ponto, mas aqui agora isso se torna outras camadas também quando ele começa a se envolver com o Tain. Porém, eu confesso que no começo da história, esse lance de estar investigando e tal, pra mim isso ficou um pouco de escanteio, então eu não dei muita atenção a essa investigação de começo, ok? Então assim, me deu mais atenção eles estarem se comunicando, se conhecendo, ele indo e tal ali atrás dele, querendo ser amigo do Tain, aí é um meio amigo, aí depois ele começa a se importar com a fé, então assim, eu acho que isso me entreteu um pouco mais. Mas quando chegou ali na metade da história, que foi o episódio 6, 5, isso começou a pesar essa investigação, então eu acho que foi uma trama que soube se comunicar muito bem, então de fato eles conseguiram introduzir, desenvolver essa relação no começo, para depois ficar muito mais afiado esse lance, né, de tal de investigação. Porém também aqui agora vamos comentar sobre o Tain. Ele é um personagem onde realmente, assim, você não bate cabeça pra entender ele, você não bate cabeça pra entender nenhum personagem também. Todos têm as suas camadas também, como se propõe a entregar, mas nenhum é um personagem tão complexo, sabe? Aquela coisa de bater cabeça que tipo, ai, não entendi, você tem uma visão diferente. Eu acho em si que todo mundo que assiste a história sai com a mesma percepção, né? Então, assim, o Tain, ele teve uma vida muito dura, uma vida muito doída. Depois ele foi adotado por uma pessoa que realmente fazia parte de uma gangue, né, e tal, e afins. Então, assim, ele foi adotado por essa pessoa e lá ele recebeu amor, carinho, cuidado, afeto, atenção, tudo que uma criança em si, tal, na idade dele, né, tinha que receber em si. Então, de fato, ele já cresceu com uma própria mentalidade que ele não era querido, ele não foi, sabe, assim, realmente foi uma infância dolorida pra ele em si, que ele não teve a mãe, ele não teve um carinho ali de antemão em si pra acolhê-lo de fato. Então assim, agora ele tem resultado do que foi tudo isso na infância dele aqui agora também. Então a gente entende que ele não é um quebra-cabeça, ele é só um pouco difícil de entender de primeira mão, mas quando você vai conhecendo ele e quem ele é, camadas passado em si, você entende a pessoa que ele se tornou no futuro. Então ele tem um passado muito doído, muito dolorido em si, que ele se apegou à pessoa que adotou-lo, né, como filho em si, e aqui agora saber que a pessoa que ele tanto tinha apreço, né, aqui agora tinha, né, partido, ele foi atrás de vingança para saber quem foi, o porquê ele queria se vingar de fato. Então assim, no mundo da gangue, no mundo desse mundo mais obscuro, é olho por olho, dente por dente, e cada um lava os pés. Então aqui agora, se você cometeu alguma coisa, você vai pagar. Então a polícia, né, a fé, ele entra muito de antemão a isso, porque ele sabe que tem a lei, tem a justiça, que a pessoa cometeu um crime e tem que pagar. Aqui na gangue não, se você cometeu, aqui você vai pagar
E depois eu posso te dar o resto, né, que sobrar, né? Você pode prendê-lo depois, mas aqui agora a minha ideologia é que ele vai pagar pelo que ele fez e depois eu devolvo, né, para as leis em si, né? Então, isso como ele fala. Então, vão conflitar. Então, o amor deles prevalece diante de tudo isso, porque a gente sabe também, né, que o Afé não vai deitar também pro Caim, porque isso pode machucá-lo também, ele ferindo outra pessoa, porque quando você fere uma pessoa, você acha que naquele momento é certo você fazer aquilo, se vingar, mas depois isso se volta contra você e você não tem mais paz também depois que você tira, né, uma vida e tal, os afins, tem todo esse lance também em si. Então, de fato, isso é muito bom, porque eu acho que a história, ela se apega muito a isso também, porque é aquilo, é a lei contra uma gangue, sabe? Então eles vão conflitar, mas o amor, ele prevalece aqui agora. Mas conhecer mais a fundo o Tain, eu acho que me ganhou muito. É um ponto onde eu adorei, porque você, assim, não entende que ele é o vilão. Em nenhum momento você entende que ele é o vilão, sabe? Mas, e também é muito bacana esse detalhe que eu quase esquecendo aqui, que ele sabia, né? Ele já tinha isso, que ele iria se apaixonar por alguém na vida dele, né? Então, assim, ele não tinha conhecido o que era o amor, sabe? E aqui agora ele conheceu com a fé, sabe? Então, realmente é uma história que é sobre um policial e um chefe de gangue, que eles têm princípios em si. Então, no mais, no final, eu pensava que o Afei, ele iria se tornar, passar por esse lado da força, porque era o que eu já estava supondo, assim como La Casa de Papel, aonde a delegada em si passa pro lado né, tal, do pessoal que estão invadindo lá a Casa da Moeda. Então, assim, sabe, eu pensava que ele iria fazer isso, mas assim, conhecendo um pouco mais a fundo, no final da história, o Afei, ele nunca faria isso, porque ele tem ideais, ele tem princípios, ele sabe, ele tem um motivo porque ele se tornou um policial, que foi pra ajudar alguém, pra salvar alguém. Então, saber que a pessoa que ele ama vai contra aos seus princípios, machuca ele também, sabe? Então, eu entendi isso, e pra mim a história 3 ela é muito sobre isso, sabe? Ela é uma obra-prima por conta disso. Eu acho que ela consegue colocar muito em prol que eles são diferentes, mas se encontram nesse amor que parece proibido porque é um policial e é um chefe de gangue, mas não é, sabe? Então, a gente entende também que o amor, ele prevalece muito aqui agora e que eles se entendem, eles se conversam. Então, o Afé, ele vai colocando à tona, ele vai mudando a cabeça, né, do Tain, e ele vai se tornando uma outra pessoa, ele vai, assim... É lindo de se ver isso. Eu acho que também não tem você, assim, não tem como acontecer um bom projeto, uma boa obra-prima e não ter uma boa atuação. Eu acho que todos estão excelentes. Você entende a carga dramática do Caim quando ele coloca à tona, sabe, o seu aniversário, as suas dores, sabe, os seus lamentos, os seus fracassos também de vez em quando. Então é muito bacana você ver que o ator tá em prol disso, ele quer fazer um bom trabalho, sabe? Então, assim, é muito bom que a história, ela tem isso, e por conta disso eu acho que ela é muito lembrada, ela é muito querida. Os atores também estão sempre conversando em si, interagindo assim, um com o outro, né, no Instagram. Então você sabe que da onde veio esse bom empenho, esse bom trabalho. É uma boa química, são bons atores que se conversam, souberam muito bem como colocar um projeto ali em tela, jogar isso para as telas em si, colocar emoções. Eu acho que cada um entregou tão bem o seu papel em si, mas eu coloco muito destaque o ator que deu vida ao Tain. Eu acho que ele tinha uma carga dramática muito grande, ele tinha camadas, ele tinha uma mãe também, tal, ele tinha um pai que depois ele descobriu que queria, né, acabar com ele em si, depois se voltou tudo à tona e tal. Então, assim, é um personagem que ele sofreu muito desde pequeno e aqui agora ele conhece um outro mundo pela visão do Afei, sabe? Então ele muda, a pessoa que ele ama começa a mudar e ele começa a dar uma outra visão, saber o que ele fazia era errado, o que não é certo. Então, esse amor que eles têm um pelo outro começa a mudar, sabe? Começa a mudá-lo de fato em si, de dentro para fora. Então ele abandona esse mundo, ele vai atrás, né, de pagar por que ele fez, sabe? Então a história, ela se finaliza aí e é ótimo, é maravilhoso, é lindo. Então, assim, pra mim a história 3 ela é uma boa história, ela é excelente, ela é uma obra-prima. Não sei se eu vou revê-la algum dia, porque eu prezo muito pela minha primeira experiência, sabe? Então, assim, não que ela vai ser péssima se eu rever, não é isso, mas eu acho que quando você assiste um conteúdo pela primeira vez, você nunca vai ter outra sensação
a não ser aquela, sabe? Você vai entender melhor a história, mas pra mim aqui agora é sobre isso. Talvez eu possa rever um dia, mas aqui agora é essa a minha visão. Eu fico muito feliz de ter dado aqui agora em si. Espero muito que você tenha me entendido, porque esse vídeo foi de coração, sabe? É pra falar de um projeto que eu amei, eu adorei, eu achei muito bom. Então, no mais, é sobre isso, ok? Então, é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha história também, o que você achou do vídeo, né, e tal, da história como um todo. No mais, é isso, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!